Salve, povo de Deus! O Verbo Compartilhar, episódio de número 27. Já vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo, porque o tema de hoje é 3 em 1, depois da vinheta. No nosso ranking de versículos mais buscados na internet, nós temos hoje o 250º lugar. Está ali em 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Quero fazer um adendo rapidamente aqui. Esse versículo é um versículo que gerou muita discussão dentro ali dos estudiosos, dos profundos conhecedores das Escrituras, e durante um tempo se discutiu se ele haveria de estar escrito da forma como foi escrita. Você talvez, se tiver uma Bíblia, eu não sei se a NVI já é assim, mas NVT, NTLH, eu acho que a NVI também, muitas das versões mais atuais trazem esse versículo escrito só o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, dá para mudar aqui, eu vou mudar aqui para não falar bobagem, mas deixa eu ir lá na NTLH, porque eu te falo imediatamente, NTLH, porque eu estou lendo a revista corrigida aqui. Há 3 testemunhas na NTLH, vamos ver as outras aqui, só por curiosidade. Tradução brasileira, e o Espírito é o que dá testemunho, porque é o Espírito da verdade. NVT, aliás. Temos, portanto, 3 testemunhas. Isso é 1 de João, capítulo 5, versículo 7, tá? NVI. Há 3 que dão testemunho. Nova Almeida atualizada. Pois há 3 que dão testemunho. Esse é o versículo 7 do capítulo 5 de 1 João, nessas Bíblias que eu te falei. Agora vamos lá na Almeida Revista Corrigida, que é a versão mais antiga que eu tenho aqui. Diz assim, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Por que rolou uma polêmica em torno desse versículo? Porque muitos acreditavam que isso tinha sido uma forçação de barra que aconteceu ali pela altura do ano de 1500, em que a Igreja Católica, na avidez ali de respaldar a doutrina da Trindade, da Santa Trindade, da existência de Pai, Filho e Espírito Santo, eles teriam acrescentado essa, digamos que, explicação para poder, então, de uma vez por todas, ter no Novo Testamento uma passagem que comprovasse assim declaradamente a existência da Santa Trindade. E aí, depois de muita discussão, chegaram à conclusão que era melhor tirar isso daí, porque eles entendiam que isso era uma explicação que não existia no texto original. E aí removeram. E aí ficou ali, porque são 3 que dão testemunho. Ficou assim, Acabou aí o versículo, sem o Pai, a Palavra e o Espírito, Mas, com o passar dos anos, encontraram textos mais antigos, bem mais antigos, eu não sei te precisar agora aqui qual é a datação desses textos, em que constava sim já a evidência da doutrina da Trindade, da existência de Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, 3 pessoas em uma, que é uma das características assim ímpares do cristianismo. O judaísmo não tem essa característica. O islamismo, que é uma outra profissão de fé monoteísta, que tem um Deus todo-poderoso, também não tem isso. O único que tem isso, essa descrição de Deus, é o cristianismo. Difícil de entender essa descrição, porque você fala, puxa, mas como é que pode um ser 3, e os 3 serem um? E a primeira explicação que eu consigo dar para isso é que, primeiro de tudo, Deus não é como nós, no sentido físico, E, na verdade, é inimaginavelmente maior, a gente não tem como imaginá-lo realmente, A gente pode até tentar, mas não vai conseguir traduzir com a nossa limitação humana o que é Deus, E como que se dá esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eu tenho aqui, de uma maneira bem despretensiosa, uma explicação que tem a ver com a minha vivência profissional, digamos assim. E eu creio que uma forma que Deus encontrou de me permitir que eu entendesse um pouquinho melhor. Quando eu era mais novo, existia um tipo de aparelho de som, um tipo de aparelho de som, que era chamado 3 em 1.
O aparelho 3 em 1 ele tinha 3 funções, né? Ele era AM/FM, né? Ele era rádio, né? Ele captava então transmissão de rádio. Ele tinha toca-discos para você colocar o disco de vinil e escutar o seu disco. E ele tinha toca-fitas, que também servia como gravador. Então era um grande barato ali você ter um equipamento como esse, porque você podia gravar músicas que você escutava no rádio direto para a sua fita para depois escutar, né? Sem ter que depender do rádio. Você podia gravar do disco para fita, enfim, ele tinha essas 3 funções. O fato é que apesar dessas 3 opções de mídia, né, ou apesar dessas 3 entidades distintas terem realmente essa distinção, todas elas tinham mais ou menos o mesmo propósito. Era a geração de som, né? E vamos levar em consideração, tirando, né, que também existia transmissões de rádio que eram de cunho jornalístico, mas vamos nos ater em música. Em se falando em música, tanto faz, no final das contas, se você está escutando ela através do rádio, através da fita ou através do disco. Qualquer que seja a entidade ali que estiver executando a música, no final das contas você está ouvindo música. Quer dizer, é uma mesma manifestação de uma mesma coisa, através de 3 meios diferentes, né? E uma coisa muito interessante também nesse exemplo é que todas elas, para se tornarem audíveis, né, para que elas pudessem ser efetivas, elas passavam pelas caixas de som. Então, seja o rádio, seja o toca-disco, ou seja o toca-fitas, passavam pela caixa de som, né? E a gente vê em Gênesis que a forma como a criação do mundo é descrita eu creio que metafórica, né? Eu creio que seja uma ilustração, mas é uma ilustração para caber dentro da nossa compreensão, né? Não que isso não seja proporcional ao que realmente aconteceu. Mas nessa ilustração, Deus traz as coisas à realidade através da fala, né? do som, digamos assim, do som da sua voz, né? E nós temos também na Bíblia a explicação de que o que Deus fala, né, que pode ser também descrito metaforicamente, digamos, como a palavra de Deus, é também como que uma representação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também é conhecido como a palavra de Deus, como que se o que Deus fala fosse, quando Deus falasse, Jesus Cristo saísse da boca dele, entende? Então a gente já tem essa coisa de falar assim, ele está falando, mas o que ele fala é Jesus, né? Quer dizer, o som no final das contas, né, digamos assim, né, o produto final é Deus Todo-Poderoso, assim como que no aparelho de som ali o produto final é som, né? Mas ele tem 3 manifestações, ele tem 3 dimensões diferentes, com 3 características diferentes. E uma coisa que é muito interessante também, que respalda essa doutrina, até defendendo a doutrina, porque é nisso que eu creio também, na existência desse Deus triuno, é que Deus, quando ele para ali em Gênesis para fazer aquela solene reunião com alguém mais, né, porque ele fala façamos, né, façamos quem? Façamos nós, né? Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Bom, no mínimo tinha um a mais ali com ele, porque ele não ia falar façamos para ninguém, né? Então, ali já temos a possibilidade da presença de mais alguém. A gente crê que não era só mais um, eram mais 2, né? O Filho e o Espírito Santo. E ele cria o homem com esta característica semelhante à de Deus, que é o ser composto por um corpo físico, uma alma, onde reside o nosso entendimento, onde reside a nossa capacidade, né, de raciocinar, de discernir e de decidir. E nós temos então esse sanduíche onde você tem o corpo, que é o que faz a interface com o mundo, a alma, que é onde reside a sua consciência, e o espírito, que é o que faz a tua interface com Deus, né? Que é o que faz você ter acesso a essa comunhão com Deus. Então um ser com 3 camadas distintas, mas que estão contidas num mesmo ser, né? Que agem e atuam dentro de um mesmo ser, né? Pelo menos até a hora em que nós fomos levados embora desta terra e partimos, como popularmente dizem, dessa para melhor.
Amém? Então, eu quis compartilhar esse detalhe, que é um detalhe um pouco delicado, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica meio assim de tocar nesse tipo de assunto, porque gera uma certa polêmica e causa um certo desconforto, mas eu creio que uma fé que a gente não tem condições de defender, não vale a pena guardar. Né? Se você não tem conhecimento da sua fé e você não sabe defender a sua fé, vai ser difícil de guardar a fé. Né? Você facilmente vai ser levado, né, por qualquer vento de doutrina ou por qualquer tipo de contradição que se encontrar. Então não se deixe acomodar dentro desse tipo de coisa. A Bíblia é um livro confiável e isso é muito importante. E glória a Deus que nós temos acesso a ela. Amém? Então é isso. Não se esquece de clicar no like, se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo. Beleza? Vamos nessa. Deus é bom. Fica na paz e até mais.